Nós estamos tratando nesta celebração de aniversário da Igreja Batista, aqui em Junquerópolis, sobre mutualidade. E nós vimos que a mutualidade, ela é este relacionamento interpessoal que nós temos, mas que na verdade ela é derivada de uma unidade que já existe no cristianismo. É o que nós devemos buscar, ela já existe. Então eu selecionei 3 textos para tratar com vocês. O primeiro foi Filipenses capítulo 4, falei ontem à noite, versículo 1 até o versículo 6. Hoje pela manhã nós vimos Efésios, capítulo 4, desculpa. Hoje nós vimos Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Então são 2 textos de Paulo. E hoje a gente vai ver uma oração de Jesus Cristo. Jesus cumpre aqui na terra 3 funções básicas. 3 funções básicas. Provavelmente o Eloy, você não já falou, vai falar para vocês na aula de Cristo Jesus, de Cristologia. Mas Jesus Cristo, ele é chamado de Messias. O Messias significa o ungido. Você já se perguntou por que é o ungido, esse Messias? Porque havia 3 funções no Antigo Testamento que eram realizadas por meio da unção. O rei era ungido para ser rei, lembra de Davi, que foi ungido para ser rei. O profeta era ungido para ser profeta, e o sacerdote era ungido para ser sacerdote. E a gente não tem ninguém no Antigo Testamento com o acúmulo dessas 3 funções. Às vezes você tem 2 pessoas, uma pessoa ocupando 2 funções dessas. Às vezes encontra isso, mas é bem raro. Por exemplo, Samuel, talvez, mas era raro isso, alguém que tinha uma função dupla, mas nunca tripla. Essas 3 funções nunca estiveram presentes numa só pessoa, mas estiveram na vida de Jesus Cristo. Por isso que ele é o ungido, porque nele ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta e o verdadeiro sacerdote. E nessa oração que nós vamos ver, é chamada nas Escrituras, aqueles títulos que a gente tem na Bíblia, de a oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus está fazendo a função de um sacerdote. Então, enquanto o rei governava, o rei governa, o profeta é aquela boca de Deus, ele faz a mediação de Deus até os homens, revelando a vontade de Deus aos homens. O sacerdote faz o caminho oposto. O sacerdote faz a mediação entre os homens e Deus. E Jesus Cristo está fazendo isso lá em João capítulo 17. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, é chamado então aí a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração é dividida em 3 partes. Versículo 1 até o versículo 5, Jesus está orando por Ele mesmo. Depois eu vou mostrar a importância disso, dele orar, começar essa oração por Ele mesmo. Isso não é um egoísmo, isso é tanto um modelo de oração que tem que ser cristocêntrica, mas também ele é a base para tudo isso que ele vai orar logo depois. Versículo 6 até o versículo 19, ele está orando pelos discípulos dele. Ele diz assim no versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Então é aqueles discípulos iniciais de Jesus Cristo, os apóstolos, e aqueles outros que estavam ali rodeando e ajudando o trabalho dos apóstolos. E do versículo 20 até o versículo 26, até o final do capítulo, ele estende a sua oração a todos quanto creriam também na mensagem dos apóstolos, por meio da mensagem deles em Cristo Jesus. Isso é usado em tempo que dá a ideia de aqueles que já estão começando a crer por meio da mensagem dele, mas também aqueles que creriam, por isso que está no futuro, aqueles que crerão em mim. Isso inclui, eu espero que todos aqui, senão a grande maioria. Então, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte desta oração. Amém. Jesus orou por você. Interessante. Jesus orou por você e mencionou você nas Escrituras. Não está seu nome lá nas Escrituras, senão ia ficar muito grande para a gente ler. Se a gente não gosta de genealogia, imagine se ele mencionasse cada salvo pelo nome, Não ia fazer isso. Mas ele te menciona ali
crê em Jesus Cristo. E é nesta terceira parte, já que ele fala sobre nós, que nós vamos nos deter. Agora, Eloy, imagina que você tem um culto nesta igreja. É seu último culto na igreja. Você tem que tratar de um assunto. E tem que ser esse assunto. E depois você não vai estar mais aqui. Talvez você pense, bom, o que é mais importante? O que é prioridade? O que essas pessoas de fato precisam ouvir? O que eu não posso sair daqui sem deixar de comunicar para eles? Imagina que Jesus está orando por nós agora. E Jesus pensa, bom, tantos assuntos que ele poderia orar por nós. Poderia orar para que a gente tivesse sabedoria, discernimento, para quem tivesse coragem de propagar o Evangelho, para quem tivesse, enfim, tantos e tantos assuntos. Adivinha qual que ele vai escolher? Adivinha? É o assunto que nós estamos vendo. Isso mostra que aquilo que Paulo desenvolveu nas suas cartas não veio a partir dele. O que Paulo desenvolve, aquela questão da unidade, dentro dessa mutualidade, ele aprendeu, claro, com a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, como mostrei, isso é algo que permeia todas as Escrituras, desde a criação de Adão e Eva, com o povo de Israel e também com a igreja. Então, vou ler o texto para vocês, do versículo 20 até o versículo 26, de João capítulo 17, e depois nós vamos tirar algumas lições sobre unidade aqui. O texto diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Deu para perceber pela leitura do texto, eu li na versão NVI, como eu disse, é a versão que eu gosto de usar. Aliás, quando você está implantando uma igreja, quanto mais simples a versão é melhor, desde que não fira muito o original, e é por isso que eu prefiro a NVI, é uma versão que fica neste nível. Ela é atual, sem se afastar dos originais, porque você está dando com gente que acabou de chegar na igreja, né? Então, a historinha que talvez seu filho já saiba, eles não sabem. As palavras que talvez você já sabe, né, está acostumado com aquele linguajar meio evangeliquez, eles não sabem. Então, uma Bíblia que traz mais uma linguagem um pouco mais contemporânea é mais fácil dessas pessoas entenderem. Mas deu para entender, diferente da versão que você está usando aí, que a grande oração de Jesus aqui, o grande tema, logo no início do versículo 21, é para que todos sejam um. Tá? Jesus Cristo está orando pela unidade da igreja. Mais uma vez, diante de tantos temas que Jesus poderia orar, ele escolhe um tema: a unidade da igreja. Agora, algumas considerações sobre essa unidade. E perceba como, eu não vou dizer que Jesus faz como Paulo, né? Eu vou dizer que Paulo faz como Jesus, fica mais coerente isso. Mas perceba que Paulo vai usar a mesma didática, mais ou menos, de Jesus, e aliás, alguns assuntos que Jesus trata aqui na sua oração, que ele ensina por meio dessa oração, Paulo também vai escrever nos seus escritos posteriores lá, como nós vimos, tanto ontem à noite como hoje de manhã. Então, primeiramente, logo no versículo 20, Jesus vai, como Paulo vai fazer em Efésios, capítulo 4, versículo do 4 ao 6, mostrar o escopo desta unidade. Lembra que eu disse, para aqueles que estavam ontem aqui, unidade não significa você ser pluralista e inclusivista, a ponto de englobar nesta unidade todas as pessoas do mundo, nem todas as religiões do mundo, nem todas as crenças do mundo.
Nem todos aqueles que numa pesquisa do IBGE travam o nome de cristão, porque o IBGE é inclusivista, né? Fala, você acredita em Deus, é cristão, e põe todo mundo, e aí fala, o cristianismo está aumentando cada vez mais no Brasil, todo mundo é cristão, olha que legal. Não é essa a ideia, embora as pessoas queiram fazer isso. A gente está vivendo uma época em que parece que o ecumenismo está cada vez mais querendo ser despejado goela abaixo, né, das pessoas. Vira e mexe, você tem um evento que reúne cantores de diversas religiões, assim, no mesmo evento, cantando junto. Um dia desses eu vi um desses eventos em que tinha, não são denominações, são religiões diferentes, e todo mundo cantando junto, pelo menos uns 3 ali, e dentre eles tinha um ateu ainda, cantando lá junto. E, no mesmo evento, como se dizendo, né? A gente está tudo aqui para fazer a mesma coisa, a gente crê na mesma coisa, e não é isso que Jesus vai dizer aqui. Jesus vai dizer no versículo 20, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus, Paulo é um pouco mais detalhista lá em Efésios nessa parte, mas Jesus também está delimitando o escopo da sua oração, para quem ele está orando. Aliás, o sacerdote, Jesus está cumprindo uma função sacerdotal aqui, nunca intercedia por todas as pessoas do mundo. O sacerdote sempre intercedia por aquele que tinha de fato fé em Deus, aquele que ia levar o seu sacrifício, querendo que o seu pecado fosse remido. Se a pessoa não quisesse, se não fosse até o sacerdote não fazia um papel por todas as pessoas do mundo. E Jesus está aqui cumprindo uma função sacerdotal. E do mesmo jeito, como Hebreus vai dizer, ele intercede não por todas as pessoas, mas por aqueles que têm fé nele. Então Jesus diz, a minha oração não é apenas por eles, pelos esses discípulos aqui que são agora atualmente. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Agora, eu acho interessante como Jesus, talvez não, né? Como ele é onisciente, já sabendo todas as heresias que havia a respeito dele mesmo, ele não diz só simplesmente crerão em mim. Porque esses que o Eloy disse que batem em casa dizem que creem em Jesus também. Eles falam, você fala assim, mas você crê em Jesus? Ele fala, creio em Jesus. Talvez você conversar com amigos seus de outras religiões, fala, você crê em Jesus? Ele vai falar, claro que eu creio em Jesus. Eles creem em Jesus. A questão é, Jesus diz, aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Qual é essa mensagem deles? Onde está essa mensagem deles? Nas proclamações de Atos, ou nos escritos depois das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, tudo isso que eles deixaram. Então quando você fala assim, você acredita em Jesus Cristo? Sim, eu acredito. Espera aí, você acredita no Jesus Cristo descrito na Bíblia ou não? Porque uma coisa é falar assim, eu acredito em Jesus Cristo. Claro, ninguém é doido o suficiente para não acreditar em Jesus Cristo. Aliás, até um ateu quando passa por dificuldade, a primeira coisa que fala, né? Ai meu Deus do céu, assim, no fundo é para recorrer a Deus de alguma maneira. Mas a questão não é só crer. A Bíblia fala que até os demônios creem. E tremem. Eles vão mais adiante ainda do que muita gente que crê e acha que vive como se não cresce. Eu falo, eles creem e tremem de fato, porque eles sabem que isso é uma realidade. Claro, eles viram antes de cair, eles estavam lá na presença de Deus, eles não duvidam disso, eles sabem que Deus existe. Então não é só crer em Jesus Cristo, é crer no Cristo pregado nas Escrituras. Por isso que você precisa vir da aula de escola dominical. Gostou da propaganda, né? Que Cristo que é esse, que Jesus Cristo que é esse falando das Escrituras. Quando a gente olha para a história da igreja, é interessante que no primeiro e segundo século, os grandes credos, né, da história, depois do concílio lá de Niceia, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, os grandes credos, você olha para eles e está assim, ó, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí lá no finalzinho vai ter uma notinha, dizendo assim, né, e creio no Espírito Santo. Pronto. Porque não era alvos de disputas. Agora, se você olhar as declarações sobre Jesus Cristo, aí tem lá, são mais ou menos 10, 20 linhas descrevendo quem é a pessoa de Jesus Cristo. E cada descrição dessa, né, gerado, mas não criado, consubstancial com o Pai, consubstancial também com o homem, todas essas descrições combatiam heresias daquela época, porque desde cedo as pessoas queriam mostrar quem Jesus Cristo era, e geralmente era um entendimento fora das Escrituras.
Então aí está Ário, que foi um dos grandes hereges lá do primeiro século, Marcião, depois tem Eutiques, depois tem Eloy, não, de cristologia você pode tirar todas as suas dúvidas, né? Nestório, todo esse pessoal assim falando assim, para mim Cristo é isso, para mim Cristo é isso, para mim Cristo é isso, para mim Cristo é isso. E os apóstolos, peraí, os discípulos depois, né? Peraí, vamos escrever uma definição de quem de fato é Cristo. E essa é a definição que, inclusive, na Reforma Protestante, eles olharam para esses escritos e a gente não precisa escrever mais nada a respeito de Jesus Cristo, a gente só assina embaixo do que Calcedônia disse. Porque eles estavam tão combatendo a cristologia ali, né, a pureza da doutrina de Cristo, que eles desenvolveram um credo, e os reformadores no século XVI falaram, não, a gente subscreve aquele credo de Calcedônia. Tamanho a profundidade por causa do ataque a respeito de Jesus Cristo. E o interessante é que todas as heresias que existem hoje a respeito de Cristo não são novas. Quando você estuda o que aconteceu no primeiro século da igreja, você vai ver que são só novos nomes, novas roupagens, mas é a mesma coisa. Já se falava há muito tempo que Jesus é a primeira criatura de Deus, já se falava há muito tempo que Jesus é Deus, mas não é como Deus Pai, é um pouquinho não. Já se falava há muito tempo essas coisas. A questão é que vem com uma roupagem diferente, um nome diferente, mas são as mesmas heresias lá do primeiro século. Então, talvez prevendo já isso, Jesus diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, mas crerão em mim por meio da mensagem deles. É esse Cristo que está registrado nas Escrituras, é nele que nós cremos. Agora, como eu disse, a sociedade tenta alargar um pouco essas fronteiras. Por exemplo, tem um grupo de música, aliás, o seu fundador, o seu cantor, hoje parece que ele está meio sozinho nesse grupo, né? Está seguindo carreira solo. O grupo é aquele Teatro Mágico, talvez alguns conheçam aqui. O seu fundador e compositor das músicas, Fernando Litelli, tem uma das músicas em que ele escreve, né? O título da música é Tudo é uma coisa só. E aí, num dos refrões, das estrofes ali, ele escreve assim: católico, evangélico, budista, macumbeiro, corintiano, espírita ou ateu. E mais para frente ele vai dizer assim: palavras e palavras e palavras, e dizem que o Deus do outro não pode ser o meu. Ou seja, o Deus de todo mundo, até do ateu, é o mesmo. E aí a grande ideia da música dele é assim: então por que não junta tudo numa coisa só? Esse é o grande lance da música. Ele está dizendo assim: as pessoas ficam falando que um crê nisso, outro crê naquilo, outro crê naquilo, mas na verdade todo mundo crê na mesma coisa, só muda nome. O Alá ali, o Deus do ateu, o Deus do corintiano, o Deus de qualquer coisa. Ele que coloca o corintiano na música, não sou eu, não vai ficar bravo comigo. Agora já não é, eu só estou citando ele, não vai ficar bravo. Agora, olha que incoerência. As pessoas querem dizer que nós temos que ter esta unidade com essas pessoas. Vamos pegar o pior dessa lista, o que mais foge da nossa crença. O corintiano, quer dizer, o ateu. É que ele fala corintiano, a gente fica já meio tendencioso, né? Mas o ateu, ele quer dizer que o ateu que não crê em Deus, crê na mesma coisa que nós cremos em Deus. Faz sentido? Eu acho que até para o ateu isso é loucura. Até porque ele vai dizer assim: não tem nada a ver. Mas as pessoas querem dizer que é tudo a mesma coisa. Jesus não está dizendo isso. A unidade nunca é a qualquer preço. Jesus está dizendo: é só por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E essa verdade é inegociável para Jesus Cristo. Jesus não alarga essas fronteiras, essas barreiras, ou como nós dissemos ontem, né, esses balizadores. Não. Jesus Cristo deixa isso bem específico. Bom, depois de fazer isso, nesta oração de Jesus Cristo, agora ele vai mostrar um pouco a dinâmica dessa unidade, como funciona. Ele vai ensinar 4 verdades para a gente dentro dessa dinâmica. Olha o que ele diz então no versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós. Prestou atenção nessas palavras? Veja bem, o texto está dizendo assim, que eles sejam um em nós. Porque daí poderia dar a entender que a gente só consegue ser um quando a gente está em Cristo Jesus, mas não é isso que ele está dizendo. Ele fala assim: que eles estejam em nós, assim como eu já estou contigo.
Ou seja, há uma unidade na Trindade que é até difícil de descrever. Essa é uma das coisas que a gente estava estudando na escola dominical no começo do ano. E toda vez que a gente tentava entender isso, eu olhava na mente das pessoas assim, né? E acho que as pessoas olhavam na minha mente também, aquele nozinho, aquela limitação nossa de entendimento, a gente não consegue descrever isso. Imagina só, é um Deus só. Ok? Não são três deuses, é um só. Mas são três pessoas distintas coexistindo neste mesmo Deus. Tenta pensar em algo assim. A gente não consegue porque a nossa mente é limitada, a gente não conhece nenhum ser que é assim, né? A gente nunca viu algo assim. A gente só sabe que Deus é assim. Mas são três pessoas coexistindo, não são a mesma pessoa. Lembra no batismo? Jesus Cristo foi batizado e aí vem uma voz do céu, pessoas distintas, mas era o mesmo Deus. Não era um Deus que estava sendo batizado, um Deus estava falando lá do céu e um Deus pousou como pomba, né? Assim, por exemplo, uma pomba lá na cabeça de Jesus Cristo. Não, era um Deus nessa cena. Bom, enfim, tá vendo como é difícil? É complicado pra gente tem que entender. Tem uma hora que a gente fala assim, ó, eu creio, porque as escrituras me dizem, é a fé, mas se eu for tentar explicar isso, minha cabeça começa a dar um nó. Eu não sei explicar essas coisas. Não tem como a gente explicar isso. Agora Jesus vai além aqui. Jesus já deixou claro no Evangelho de João, por várias vezes, né? Eu e o Pai somos um. No Evangelho em que ele mais fala isso, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Mas ele vai mais além agora aqui. Ele fala assim, além da união que já existe entre essas duas, entre as três, claro, mas aqui ele está enfatizando essas duas orações da Trindade, essas duas pessoas da Trindade, que é o Filho orando ao Pai, rogando por nós ao Pai. Além desta união que já existe, Jesus fala que eles também estejam em nós. A gente chama isso de uma união mística. E mística porque é difícil ver, é difícil explicar, é difícil assim, conceber como isso funciona, mas é uma união mística da igreja com a Trindade. Uma união mesmo. De alguma maneira, e não me explique, não me pergunte como, não sei, mas de alguma maneira a igreja está unida dentro de uma unidade que já existe na Trindade. Jesus diz, eu e o Pai somos um, mas agora eles também vão ser um em nós. Eles vão estar em nós, para que eles estejam também em nós. Privilégio isso, hein? Que privilégio. Paulo escrevendo lá em Efésios, ele repete duas palavras, duas expressões muito interessantes. Lá no capítulo 1, ele vai dizer, deixa eu ler para vocês, para ficar mais exato esta citação. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que há um poder aqui no versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Quando a gente olha lá no capítulo 2, agora ele está falando da nossa salvação, ele diz assim no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, Cristo ressuscitado, Deus ressuscitou Cristo, Deus nos ressuscitou em Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A mesma expressão que ele usa. Ou seja, uma posição agora que Cristo está junto ao Pai, nós também somos colocados nesta união com Deus, que de alguma forma acontece com a igreja. Depois ele continua dizendo, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, além de a igreja estar ligada à Trindade de alguma maneira, ainda assim há uma transmissão da glória de Jesus Cristo para nós. Agora a gente entende porque é tão importante nesta oração Jesus começar orando por Ele mesmo. Porque Ele ora exatamente assim. Ele ora assim, olha lá o versículo 1 do capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho. Para que o teu Filho te glorifique. E olha no versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então Jesus está dizendo duas verdades aqui interessantes. Ele está dizendo, eu tinha uma glória como Pai antes do mundo existir. E agora ele está pedindo, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Você pensa, bom, se ele já tinha aquela glória antes da criação do mundo, antes de todas as coisas, e agora ele está pedindo por essa glória, porque aconteceu alguma coisa nesse meio tempo. Foi o que nós vimos hoje de manhã. Você não estava aqui de manhã, você perdeu. Nós vimos Jesus Cristo não considerando que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziando, se humilhando, deixando a sua glória. Mas uma vez que ele completou isso, esta obra, uma vez que ele terminou essa obra, ele fala assim, Pai, agora está chegando a hora, agora chegou a hora, glorifica novamente o teu Filho. Para quê? Para que o Filho glorifique o Pai, e para que agora o Filho compartilhe desta glória com a igreja. Jesus está dizendo, eu dei-lhes a glória que me deste. Aí você pergunta, quer dizer que eu tenho um pouco da glória de Deus? Como isso funciona? Eu falo, não sei. É difícil a gente conceber umas coisas, mas percebe, parece que Jesus está dizendo aqui que a igreja tem uma posição, ela tem algo de privilégio aqui. Nós estamos numa posição, numa união com Deus, é algo totalmente diferente, numa situação que é até difícil a gente explicar. Fala, eu estou unido com a Trindade, a igreja unida com a Trindade, e a igreja recebendo um pouco desta glória que há em Jesus Cristo, que foi também dada novamente pelo Pai, uma vez que ele abriu mão disso. Mas essa é a dinâmica da unidade. Então nós estamos unidos como igreja na Trindade e, além disso, Jesus diz que nos dá a glória dele para que eles sejam um. Isso é aquela condição sine qua non. Nós precisamos desta união, desta glória dada por Jesus Cristo, porque é aquela condição sem a qual nós não conseguimos ser um. Lembra que nós vimos ontem aquela palavrinha digno? Ou foi hoje de manhã? Eu acho que foi ontem, né? Nós vimos um pouco daquela palavra digno, né? Quando alguém não é digno de alguma coisa, ela não tem acesso àquilo, ela nem consegue aquilo lá, porque ela não é digna daquilo. Mas a salvação que Cristo nos deu proporciona agora essa unidade. Se não fosse a salvação de Cristo, nós nunca conseguiríamos ser um. É por isso que ele diz, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele continua no versículo 23, dizendo, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Isso é o que Paulo vai descrever depois, e deixei bem claro ontem para vocês, e talvez um pouco hoje de manhã, que a unidade não é algo que devemos criar. Por outro lado, é algo que a gente deve desenvolver e preservar, guardar. Lembra? Efésios traz a ideia de guardar, de preservar esta unidade, porque a gente considera ela por de mais valiosa. Agora Jesus Cristo está dizendo que além de guardar e preservar isso, eu tenho que ser levado à plena unidade. E aí a gente tem que dizer que a gente está muito longe disso. Muito longe disso. Porque não é simplesmente agora uma unidade, é uma plena unidade. O que é algo pleno? É algo completo. É a plenitude de alguma coisa. Ou seja, é algo que não tem como ser mais do que isso, porque ela já atingiu a sua forma plena. Então a plena unidade é porque não tem como mais ser mais unido do que aquilo, porque já chegou na sua plenitude. Eu não vou dizer olhe para o cristianismo, eu vou dizer olhe aqui para a sua igreja, assim como eu olho para a minha igreja, sem falar no cristianismo, daqueles que são salvos, não daqueles que não são, daqueles que são salvos, não daqueles que são chamados de cristãos que não são cristãos, daqueles que são salvos. Mas sem olhar para toda essa gente, pensa na sua igreja. Quão longe nós estamos disso? De chegar e dizer assim, não, nossa igreja chegou na plena unidade. Plena unidade. A gente está vivendo não tem nada de desunião, de rixas, de nada. Nós estamos sendo levados àquela
plena unidade. Agora, é claro que Jesus Cristo sabe quem nós somos. E ao mesmo tempo que isso é uma exortação para agora, para que a gente busque essa plena, desenvolva essa unidade, claro, o seu coração continua pecador, o meu coração continua pecador, os nossos corações continuam egoístas, continuam meio bélicos, né? Meio com aquela tendência de lutar contra outra pessoa e destruir essa unidade. Então, ao mesmo tempo que isso é uma exortação para a gente agora, mas é quase que uma promessa da unidade que nós teremos no céu. Porque enquanto nós estamos aqui, por mais que a gente busque essa plena unidade, nosso coração continua sendo pecador. É difícil. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. É isso. Então Jesus diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, versículo 24, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, dentro dessa dinâmica da unidade, nós já vimos que a dinâmica da unidade é a igreja estar unida com a Trindade, é receber um pouco da glória de Jesus Cristo. As coisas são difíceis de explicar, a gente louva a Deus por isso, porque é algo fantástico essa união, embora é difícil para explicar o que isso significa mesmo. Depois é desenvolver esta plena unidade e não buscar unidade, porque ela já existe, se você crê em Cristo como seu Salvador. E agora ele vai dizer outro aspecto desta dinâmica. Ele vai dizer: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu... O que está na sua Bíblia? Onde eu estou. Atente-se para o presente aí, porque isso é importante. Jesus não está dizendo assim: eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estarei. Porque se ele tivesse dito isso, talvez você pense: ok, ele está falando do céu. Logo, logo ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ser assunto ao céu novamente. E Jesus está orando para que aqueles que o Pai levou até ele, e ele salvou, um dia vão estar com ele onde ele estará. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele fala que a minha oração é para que eles estejam onde eu já estou. Então não é um lugar, é uma condição. Jesus está dizendo assim: eu quero que eles experimentem um pouquinho desta união que eu tenho com o Pai. Porque uma vez que eles experimentam de fato essa posição privilegiada e valorizem isso, é por isso que ele diz assim: e contemplar a glória, e vejam a minha glória. Uma vez que eles contemplam isso, eles encontram nisso a satisfação, de modo que nada mais me importa neste mundo. Eu gosto muito dos escritos do John Piper. O John Piper talvez é um dos teólogos hoje em dia que mais batam nessa tecla, né, de nós buscarmos essa satisfação em Deus, de maneira que nada mais é necessário para satisfazer a nossa alma, os nossos desejos, senão a pessoa de Deus. E talvez seja exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando: eu quero que eles tenham um vislumbre da minha glória, para que eles estejam onde eu já estou. Porque uma vez nessa posição, nessa situação, nada mais importa para a gente. Você pode ter certeza que um dia que você literalmente chegar no céu e deslumbrar a glória de Cristo, você vai perceber porque é descrito lá em Apocalipse que o céu não precisa de sol para iluminar, porque a glória de Jesus Cristo ilumina todas as coisas. Você vai dizer: não precisa de mais nada. Cristo é suficiente para mim. O estranho é ver que algumas pessoas querem ir para o céu por outros motivos, parece, não porque Deus vai estar lá. Eles falam: não, eu quero lá porque lá não tem mais choro. Tudo isso é bom, é legal, ok, isso é verdade. Mas lembra que o céu só é o céu porque Deus está lá. Se não tivesse choro, doença, nada, e Deus não estivesse lá, não ia ser céu. O céu só é céu porque Deus está lá. E uma vez que a gente chega lá e presencia Jesus Cristo, e por meio dele a gente tem acesso a Deus, nada mais importa. Essa é a ideia da plena satisfação que a gente vai ter no céu. O que Jesus está orando aqui,
para que a gente antecipe isso e comece a viver isso aqui. Nada mais importa quando a gente vislumbra a glória de Jesus Cristo. Então a oração de Jesus por nós é essa: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Há agora 2 objetivos para esta oração. Então nós já vimos o seu escopo, a sua abrangência. Não são todas as pessoas do mundo, não são todas as pessoas religiosas do mundo, não são nem todos aqueles que objetos dizem ser cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo por meio da mensagem apostólica, daquilo que está registrado na Bíblia. Depois nós vimos a dinâmica desta unidade, essas 4 características dessa dinâmica da unidade. E agora Jesus Cristo vai mostrar o objetivo desta unidade. Por que isso é importante para a igreja? E há um aspecto, se você percebeu aí no texto, de proclamação desta unidade. Então ele diz lá no versículo 21, no finalzinho do versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Finalzinho do versículo 23, metade do versículo 23, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Há um aspecto de proclamação nisso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quando a igreja de fato for desenvolver esta plena unidade, entender a importância disso, o mundo vai ver que eu fui enviado pelo Pai. Jesus não está dizendo que isso substitui a proclamação do Evangelho, ok? Isso não é uma proclamação com o intuito de salvar. Se a gente for não quer dizer que o mundo vai ser salvo automaticamente, mesmo porque aqui Jesus está fazendo um contraste entre aqueles que creem em mim. Quando eles forem o mundo vai saber. Então o que é o mundo aqui nessa oração? É todos aqueles que não fazem parte dessa união, e não só aqueles que já criam, lembra? Aqueles que crerão. Então todo mundo que já creu, que vai crer em Jesus Cristo, está nessa oração dele. Por outro lado, ele fala de um mundo que vai ver isso. Então, se a ideia fosse ser salvo, e a pessoa que fosse salva não faria parte do mundo, faria parte desse grupo aqui. Então, a ideia dele não é dizer que com essa unidade as pessoas daqui vão vir para cá. Não é essa a ideia dele. Mas há algo que vai acontecer no mundo. Qual é de fato específico assim essa ideia de que o mundo vai entender que Jesus foi enviado por Deus? O que isso significa de fato? Eu também não sei. Que diferença isso vai ter no mundo? O mundo vai olhar e vai falar assim: realmente, Jesus Cristo foi enviado por Deus. Qual o impacto que isso vai ter no mundo? A gente não sabe, mesmo porque a gente está longe de ver essa plena unidade aqui que Jesus Cristo ora. Mas é que Jesus Cristo está dizendo assim: vai ter um impacto no mundo. Qual? A gente precisa primeiro ser para saber. Mas de alguma maneira o mundo vai olhar e vai dizer assim: parece que esse pessoal está certo aí. Não é suficiente para salvar. A salvação continua vindo pela proclamação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas vai ter um impacto no mundo. O mundo vai olhar e vai dizer: parece que esse pessoal está certo. Parece que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parece que de fato Jesus Cristo veio de Deus. O mundo vai entender que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Esse é o primeiro objetivo desta unidade. Então nós também proclamamos por meio desta unidade. Imagina só, você está convidando alguém para vir na igreja, e ele chega aqui na igreja, senta ali no último banco para visitar, e fica só olhando o pessoal. Aí ele percebe que ninguém se dá muito bem com os outros, parece que não há muita afinidade entre as pessoas da igreja, tudo muito frio. O Eloy fala aqui: vamos se cumprimentar, todo mundo. O que eu vou dar oi, né? Sair do meu lugar agora. Imagina que ele vai olhar e falar assim: isso daí tem no meu trabalho. Isso daí tem no meu condomínio lá. No meu condomínio, eu moro no condomínio, lá em Ribeirão Preto. Você desce no elevador dando bom dia, né? As pessoas acham que você vai roubar eles, né? Você é vizinho, né? Mas acho que vai roubar. Por que você está dando bom dia para mim, será, né? O que eu fiz para ele? Bom dia, está sendo educado, né? Assustado. São Paulo, então, mas fala bom dia, ele já. Capital. Ele veio sem ligar fora. Ele precisa ver
coisa diferente. O que ele vai ver diferente? A nossa unidade. Ele vai ver que aqui é uma comunidade diferente. Ele vai ver que aqui existem diferenças entre as pessoas. Claro, né? Porque a gente viu hoje de manhã, né? E ontem também. Então é que algumas pessoas suportam as outras, mas de fato suportam. Não criam inimizades. Então há esse aspecto de proclamação. E dentro desse aspecto de proclamação, há mais uma coisa que eles vão saber. Finalzinho do versículo 23 diz: além então de que para que o mundo saiba que tu me enviaste, finalzinho do 23 diz: e os amaste como igualmente me amaste. Finalzinho do versículo 24 diz: a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Deus está dizendo, quando a gente for um, o mundo vai entender que Deus nos ama. O mundo vai olhar e falar assim: isso que é amor. Esse é o povo que Deus ama, assim como Deus ama a Jesus Cristo. 3 vezes nas Escrituras, essa expressão que ele usa aqui no versículo 24, me amaste antes da criação do mundo, acontece. Aqui, em Efésios capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 1. Eu queria ler essas duas outras, são 3 só. 3 vezes essa expressão antes da criação do mundo acontece no Novo Testamento. Há depois algumas expressões similares, mas essa expressão exata acontece 3 vezes, por autores distintos. Então aqui, Jesus está dizendo que Deus o amava antes da criação do mundo. Lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Olha o 19 também. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido, ou eleito, né? Esse termo pode ser traduzido por eleito também, antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, nessas 3 vezes em que acontece a expressão antes da criação do mundo, vamos tentar refazer uma cena antes da criação do mundo, ou pelo menos esses 3 fatores ligados juntos. Então, Deus ama a Jesus Cristo antes da criação do mundo, ok? Um relacionamento perfeito de existência na Trindade. O amor de um pai pelo filho, o amor perfeito de Deus Pai por Deus Filho antes da criação do mundo. Mas daí 1 Pedro vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, conhecido, eleito antes da criação do mundo. Aí você pensa, que amor estranho. Porque Deus ama a Jesus Cristo antes da criação do mundo, mas dentro desse amor, Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus. Ou seja, não há plano B na história da redenção, né? O Adão pecou e Deus falou assim: e agora? O que a gente vai fazer? Não, antes da criação do mundo, já estava decidido. Jesus Cristo vai morrer por essas pessoas. Aí você pensa, mas como que eu caso essas duas afirmações? Como eu caso o fato de Deus amar a Jesus Cristo antes da criação do mundo, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, conhecido antes da criação do mundo? Já estava decidido que ele ia morrer antes da criação do mundo. Paulo nos explica no texto de Efésios: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, Deus amava o Filho, Deus Pai amava a Jesus Cristo, a Deus Filho, mas Jesus Cristo já estava certo que ele ia morrer. Por quê? Porque tinha algumas pessoas que Deus estava pensando antes da criação do mundo. Por causa disso, o amor dele foi... Lembra que a gente viu de manhã, né? Do que é amor. Por causa disso, antes da criação do mundo, o amor dele foi sacrificial. Por causa destas pessoas. O que Jesus está orando aqui é que quando a gente de fato viver a unidade, o mundo vai olhar e vai dizer assim: Deus ama essas pessoas. Deus tem um amor especial e diferente por essas pessoas. Isso nos faz abrir uma questão. E eu prometo ser breve nesse parênteses. Às vezes eu gosto de parênteses e eu tenho que ser breve para o parênteses não ficar muito grande, né?
Então a gente pensa assim, bom, se o mundo vai saber que Deus me ama só aqueles que Jesus está orando aqui, aí você pensa assim, mas Deus não ama todas as pessoas deste mundo? Não, que todo mundo fala aí? Mas Deus ama todo mundo, no final Deus vai entender que todo mundo teve boas intenções e vai dar um jeitinho na situação. Nós somos brasileiros, né? Brasileiro sempre no final dá um jeitinho, porque Deus é amor, não é isso que as pessoas falam? Aí você pensa assim, então Deus ama todas as pessoas do mundo? Eu vou responder assim. Em um aspecto sim, mas em um aspecto não. Em que aspecto Deus ama? Deus ama porque Ele é amor. A essência dele é amor. Então nada do que Ele faça, nada, nem quando acontece algum desastre, que está dentro ainda da permissão, do propósito de Deus para a humanidade, que às vezes transcende o nosso entendimento, é alguma coisa que Deus quer com isso, mas mesmo quando acontece um desastre, mesmo por exemplo quando alguém da sua família morre, mesmo quando qualquer coisa acontece, Deus não deixou de ser amor. Então neste sentido, pela essência dele ser amor, nada do que Ele faz é a parte do amor. Neste aspecto sim, você pode dizer que Deus é amor. Então se Ele é amor, Ele ama sempre. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando de a essência de Deus, de quem Deus é. Jesus está falando da sua prática, do seu alvo, daqueles que Ele iria redimir na cruz. E aí quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia não fala que Deus ama todas as pessoas, pelo contrário, a Bíblia fala que a ira de Deus permanece naqueles que vivem na desobediência. E quando Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós anteriormente éramos merecedores da ira de Deus. A sociedade quer se enganar achando que todo mundo é filho de Deus, Deus ama todo mundo. Quando eu olho para as Escrituras, este engano da sociedade faz com que as pessoas vivam longe do temor de Deus. Antes de nós sermos salvos, você não era fruto do amor de Deus, você era fruto da ira de Deus. Só que aí, o texto de Efésios continua: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Nos amou. Um pronome importante aí. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Aqui em João, no capítulo 17, lá no comecinho, naquela oração inicial de Jesus Cristo, no versículo 2, ele diz assim: pois me deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, neste aspecto, que é um aspecto da oração de Jesus Cristo aqui, não. Por mais que você talvez fique chateado com isso, mas é o que a Bíblia diz. Deus se ira contra o pecador. Deus não pode compactuar com o pecado, mas Ele ama todos aqueles que colocam fé nele, por meio da mensagem das Escrituras. Por fim, nós vamos terminar esta mensagem então, depois de olhar para essa abrangência da oração, depois de olhar para da unidade, depois de olhar para a dinâmica da unidade, depois de olhar agora para os objetivos de proclamação desta unidade. O mundo vai entender que Jesus Cristo veio de Deus e que Jesus Cristo nos ama, que Deus nos ama assim como Ele ama seu Filho Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo vai fazer uma distinção neste final da sua oração. E eu queria terminar com isso porque, obviamente, esse vai ser o meu desafio para você no término desta mensagem. Olha o que ele diz nos versículos 25 e 26, os últimos 2 versículos dessa oração. Ele diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Se Jesus tivesse terminado aqui a sua oração, no versículo 25, a gente já está desesperado. Porque imagine só, Jesus Cristo dizendo assim, ninguém conhece a Deus, só eu conheço a Deus. Aí você pensa, bom, estou perdido então. De fato, ninguém conhece a Deus, só Jesus Cristo conhece a Deus. Se ele terminasse aqui, a gente ia estar assim, e agora? Mas ele não termina. Ele diz no versículo 26, eu os fiz conhecer o teu nome. Jesus está dizendo assim, o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece. Mas esses por quem eu estou orando,
te conhecem, porque eu te conheço e fiz conhecido o teu nome para essas pessoas. Jesus Cristo abre o nosso entendimento. A palavra que ele usa para isso, quando ele está lá em Mateus capítulo 17, se não me engano, capítulo 11, depois que ele diz sobre aquelas cidades, ai de ti Betsaida, ai de Corazim, e depois que ele é questionado por alguns judeus e tudo mais, aí Jesus começa a glorificar o Pai, dizendo assim: Pai, eu te glorifico, eu te louvo, porque escondeste essas verdades dos poderosos nessa época e as revelastes a estes pequeninos. A ideia ali é um descortinar. O Senhor abriu os olhos dessas pessoas para que entendam essas verdades. Mas esse pessoal que se acha poderoso aqui nesse mundo, esses poderosos dessa época, o Senhor ocultou essas verdades. Se você conhece a Deus e diz: eu conheço a Deus, eu conheço o nome de Deus, eu sou um salvo, não acho porque você, pelas suas capacidades intelectuais, leu a Bíblia e entendeu. Porque tem gente muito mais inteligente que a gente lendo a Bíblia, muito mais, e nem por isso eles são salvos. Tem gente que lê a Bíblia para provar que a Bíblia está errada, e aí pode ter até PhD, pode ser aquela mente brilhante, mas não é a capacidade intelectual de alguém, é a revelação de Jesus Cristo, é o ensinamento dele. É quando a gente lê a Bíblia e parece que os nossos olhos são descortinados. Essa pessoa que foi batizada na igreja semana retrasada, estava frequentando a igreja 2 anos. 2 anos frequentando a igreja. E eu perguntando para ele: e aí, Marcos? Ele: não, eu creio, estou aqui junto com você. Mas aí você apertava um pouquinho ele: não, se for assim, eu não sei não. Mas eu estou aqui, estamos juntos, aquela coisa toda. Até que a gente estava um dia num pequeno grupo lá na igreja, no meio de semana, na casa de um rapaz lá da igreja, e ele falou assim: pastor, eu preciso falar uma coisa. E eu tinha preparado todo um pequeno grupo, uma noite de oração, uma noite de compartilhar da palavra, e ele: não, mas eu preciso falar uma coisa. Eu falei: tudo bem, pode falar. Aí ele começou a chorar, falou assim: agora eu entendi. Ele estava 2 anos já lendo a Bíblia, 2 anos ouvindo mensagens, mas chega uma hora que os nossos olhos estão descortinados, e Deus agora se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Lembra quando isso aconteceu com você? Lembra? Não é glorioso isso? Você daí fala assim: agora eu entendo, estava aqui, estava tão claro, por que eu não entendi antes? Agora eu entendo. Jesus está falando: eu os fiz conhecer o teu nome, e mais, continuarei a fazê-lo. Você continua conhecendo cada vez mais a Deus, porque Jesus Cristo proporciona isso para você, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. E aí eu queria terminar essa pregação usando essa divisão que Jesus Cristo vai dizer, daqueles que conhecem a Jesus Cristo, a Deus, por meio do ensinamento de Cristo, daqueles que não conhecem, daqueles que são frutos do amor de Deus e daqueles que não são, para perguntar para você: você conhece a Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você é alvo do amor de Deus? Você tem essa convicção de que Jesus Cristo está orando por você aqui nesta oração? Ou talvez você tenha alguma dúvida ainda? Se eu não conheço as pessoas aqui, se você veio visitar aqui porque é aniversário da igreja, alguém te chamou, por favor, não saia daqui sem conversar com alguém. Procure o pastor, procure quem te convidou e fala assim: olha, eu quero fazer parte também desse público aqui que Jesus está orando. Eu quero que Jesus também esteja orando por mim aqui. Isso é possível se você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Agora, se você fala para mim: não, eu tenho convicção da minha salvação, não porque eu sou bom, não por causa disso, mas porque Deus me salvou, Ele abriu meu entendimento e eu entendi essa mensagem. Então acho que ficou claro, depois de ontem à noite, de hoje de manhã e de agora à noite, qual é a nossa responsabilidade como igreja. A gente tem que desenvolver essa unidade, a gente tem que valorizar isso que Jesus está orando aqui, para que nós sejamos um. E a gente vai ver algumas coisas acontecer depois, quando a gente desenvolver essa unidade. Eu espero que você encare com seriedade esta palavra e tome a decisão realmente no seu coração de dizer assim: eu vou fazer todo o esforço, como Paulo diz, para preservar esta unidade, para ser um, para desenvolver este relacionamento de mutualidade
como os meus irmãos. E que Deus nos abençoe para que a gente consiga fazer isso. Amém? Amém. Aline, dá um beijinho na irmã Edna, né? Chega junto. Chamei, ouviu uma voz assim? Não foi um anjo, não. Deus me diz. Sou o pastor falando no microfone. Gente, eu vou fazer uma oração por eles. Assim que eu terminar a oração, nós vamos cantar mais uma vez Te Agradeço. Para a gente terminar esse final de semana expressando, externando a nossa gratidão a Deus. Eu já estou com isso. Não, eu me seguro. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo junto, Senhor, esse final de semana. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor permitiu que essa igreja completasse, Pai. Obrigado pelo privilégio grande de poder celebrar isso, Deus. Obrigado, Pai, pelas pessoas que fazem parte da história dessa igreja. A gente sabe que para chegar aqui e completar mais um ano de vida, porque pessoas lá atrás se empenharam, pessoas lá atrás, Deus, estavam preocupadas em formar uma igreja séria, Pai, que valoriza, Deus, a Tua palavra e que quer que a Tua palavra transforme vidas, Senhor. E nesse processo, estamos aqui hoje comemorando 19 anos, Pai, esse final de semana, e temos aqui a presença do pastor Rafael, da Aline, Pai, da sua família conosco, Pai. Isso também é um grande privilégio e motivo de muita gratidão para a gente, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a nossa igreja e continue abençoando essa família, Deus. Eu conheço o Rafael já há alguns anos e sei da sua seriedade, Deus, em se dedicar ao estudo da palavra e à exposição da palavra, Deus. Que o Senhor continue usando o teu servo, Pai. Ele continue com esse coração apaixonado, Deus, pela palavra de Deus. Ele continue com esse coração, Deus, disposto, né? Esse coração que busca com desejo, Pai, o conhecimento advindo da palavra. Mas não porque ele quer conhecer, porque ele quer que pessoas conheçam essa palavra, Deus. Que o Senhor continue, Pai, usando a vida do Rafael, a vida da Aline, Deus, para alcançar outras pessoas, Pai, que corações, Deus, se dobrem diante de Ti por meio da vida do Teu servo, Pai. Cuida dessa família, continua protegendo e abençoando, suprindo a cada dia, Pai, e nós Te agradecemos profundamente, Deus, por esse final de semana abençoado, especial, Pai. Faz a Tua vontade, a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Você pode terminar?